Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu pretendi gravar um vídeo, postar no grupo dos filhos ministeriais aí, só que o vídeo ficou longo e não baixou no aplicativo, então eu lembrei dessa plataforma agora que nós temos acesso e resolvi deixar esse vídeo aí no YouTube, mesmo que seja algo mais público, mas o desejo do meu coração sempre é ministrar sobre aqueles que Deus me deu, aqueles que são atraídos pelo Espírito, as palavras do próprio Espírito nos meus lábios ou na impressão que o Espírito me traz. A realidade é que nós vivemos um tempo de muito caos, de muita confusão, onde as circunstâncias, né, que está em todo o mundo tirou a gente da nossa disciplina, mexeu com no nosso trabalho, mexeu com as nossas emoções e mexe até com o nosso corpo físico. Então, toda vez que acontece algo nessa proporção, se cria uma demanda, uma necessidade, né, de ouvir, de achar, de encontrar vozes de direção que nos alimentam, que nos fazem posicionar, que nos lideram. E é interessante que a Bíblia diz no segundo livro de Reis, no capítulo 4, que os discípulos dos profetas estavam ali aprendendo sobre o profético e eles tiveram fome. E saíram para buscar frutos para que fizesse uma sopa, um guisado. Os jovens que foram buscar esses frutos não conheciam bem a região, não conheciam bem a movimentação daquele lugar. E eles trouxeram um determinado fruto que, quando eles cozinharam, colocaram na panela, e as primeiras pessoas que experimentaram começaram a gritar: a morte na panela, morte na panela. E é interessante que a morte na panela só existiu por conta da necessidade deles de comer. Eles tinham fome e por isso teve morte. E é interessante que na fome, no nosso desejo, no nosso desespero por direção, por palavras, por nos alimentar nesses dias de maneira profética, de uma maneira pontual, acaba pela facilidade de informação do tempo que nós vivemos, por conta dessas plataformas digitais, pelas mídias sociais, nós nos alimentamos de coisas que às vezes nos trazem morte, nos trazem confusão. E então foi por esse zelo que eu decidi gravar esse vídeo. Não porque eu acordei querendo ser o contraditório, não que eu acordei querendo falar o que ninguém está falando. Pelo contrário, eu queria apenas externar algo que tem me incomodado já há algum tempo. Porque eu aprendo com o profeta Abacuque uma chave para a movimentação profética. A Bíblia diz no livro de Abacuque, no capítulo 2, que ele sobe na torre de vigia e se posiciona naquele lugar esperando ver a resposta do Senhor, o que Deus iria falar sobre as suas impressões, sobre os seus desejos, sobre tudo aquilo que ele estava enxergando. E eu vejo isso como uma chave da movimentação profética, o se colocar o posicionamento em um lugar e uma atenção. A torre de vigia, onde o sentinela, o arauto, ele ficava, era um lugar que tinha visão plena das fronteiras, para que toda a movimentação nas divisas da cidade fossem observadas. E eles tinham que ser bem minuciosos, com muita atenção, porque quanto mais longe eles observassem a movimentação, mais fácil seria a resposta da cidade em relação ao que eles vissem. Mas se eles vissem, por isso que a Bíblia diz, conformosos os pés. O que os pés têm a ver com as boas novas? Porque a maneira que a pessoa anda, o bom sentinela, o bom arauto, pela maneira que a pessoa se movimentava, ele sabia se era uma resposta de paz ou se era uma movimentação de guerra. Ele estava sintonizado.
Entendeu? E eu tenho olhado, eu tenho parado há muito tempo para observar uma situação e eu não venho gravar esse vídeo de uma maneira inconsequente, por mais que algumas pessoas acham que seja, mas é algo que eu tenho observado com muita atenção já há muito tempo. Então hoje, quando eu estava com o Senhor em um tempo de relacionamento, de entrega, esse versículo me saltou da Bíblia no meio da minha oração e ele veio como que trazer, sintetizar todo o meu sentimento e a minha impressão profética em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Está em Mateus 27, versículo 41 e 42. Mas o versículo 42 é o nosso ponto. O versículo 41 começa assim, de Mateus 27. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo? É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ou seja, os líderes religiosos, os mestres da lei, os sacerdotes, vamos contextualizar, talvez de uma maneira imprudente para alguns, mas eu vou contextualizar a igreja da época. A igreja, os religiosos, né, aqueles que tinham acesso à palavra, às profecias, o cenário profético reunido ali, olharam para Jesus, esse aqui é o cenário, Jesus já está crucificado. Então eles começaram a zombar de Jesus, dizendo: você salvou os outros, mas não é capaz de salvar, você diz que é o rei de Israel, o rei dos judeus, salva-se a si mesmo, desça da cruz e nós creremos. É isso que é interessante. Desça da cruz, se livre desse problema, então a gente vai crer. E é interessante que eles não entendiam, eles não discerniam que o propósito era a cruz. A cruz não era a derrota, mas era a vitória de Jesus. A cruz é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Há uma frase que a gente repete teologicamente, antes de Deus dizer haja luz, o Senhor disse haja cruz. E é interessante que a cruz era o propósito, era o destino de Jesus. Mas eles não discerniram isso. E o que eles estavam discernindo? Se Jesus conseguir descer, se livrar desse problema, a gente vai crer que ele está nesse negócio, que ele é o rei de Israel mesmo, que ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. A visão que aquele povo tinha, gente, a visão que os judeus tinham, eles queriam um revolucionário, eles esperavam um revolucionário político, eles esperavam um rei que livrasse Israel, livrassem os judeus do domínio do império e estabelecesse um reinado glorioso com bases com a imagem do rei Davi, e Jesus veio com um discurso totalmente diferente. O meu reino não é desse mundo, e foi tão contraditório que eles não compreenderam, não aceitaram. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, porque foi muito contraditório à realidade. E no momento da cruz, no momento da vitória de Jesus, eles estavam clamando: se você descer daí, a gente vai acreditar. A gente vai acreditar em você, livra desse problema. E eu vejo a voz profética se levantando muitas vezes nesse tempo dessa forma. Se Deus livrar a gente do que está acontecendo, Deus está com a gente, Deus está com a igreja, Deus tá com esse povo. Irmãos, mas a cruz é o propósito. E se você tem um pouco de conhecimento bíblico, se você tem uma estrutura bíblica, ou uma estrutura apocalíptica, você consegue discernir sobre o final dos tempos. É interessante que Paulo, quando ele fala em Timóteo, ele fala em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, dos últimos dias, e ele diz assim: os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmos, e aí ele vai falando, e depois ele fala também: nos últimos dias levantarão falsos mestres, que eles ministrariam segundo a necessidade das pessoas, como se as pessoas tivessem comichões nos ouvidos. Eles vão falar o que o povo quer ouvir. E
E se a gente discerne esse contexto de Paulo, a gente vê que a nossa geração vive essa geração do final dos tempos, a geração dos últimos dias. Se a gente for ver o sermão profético de Jesus em Mateus 24, a gente discerne que nós vivemos essa geração dos últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados em Jesus há 2000 anos atrás, há 2000 anos é o último dia. Tanto que os discípulos, Pedro e Tiago, têm que escrever para as igrejas, falando para eles perseverar, fortalecendo eles, porque eles, há 1950, 1960 anos atrás, já achavam que estavam demorando a volta de Jesus, porque já estava inaugurada a última era da Terra. E irmãos, a verdade é que nós precisamos levantar vozes que fortalecem a gente, fortalecem a igreja para o espiritual, porque o natural, o mundo já foi julgado, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o homem pecou, da justiça porque Jesus morreu por nós, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, o mundo jaz no maligno. Não existe uma palavra de esperança para o mundo. E eu fico vendo essas movimentações de Deus cura a nossa nação, cura a nossa terra. Gente, a nação do Senhor hoje é aqueles que creem em seu nome, para que a gente possa se fortalecer no propósito, então ir aos confins da terra, cumprir o propósito do Senhor, que é ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e indo sobre os confins da terra, nos termos não evangelizados desse mundo, proclamando o Evangelho, proclamando a salvação que há em Jesus Cristo. Esse é o propósito da igreja. E o discurso da paz, o discurso do desça da cruz, livra-se desse problema, muitas vezes pode estar contra o propósito, porque o fim tem que vir. Irmãos, o fim precisa vir, o cenário, as estruturas do final dos tempos já precisam se manifestar, porque elas já estão estabelecidas. E há testes, guerras, rumores de guerra, e esse era só princípios das dores. Por que Deus vai livrar a gente dentro de uma bolha, se não livrou toda a igreja, não livrou a igreja dos martírios, não livrou a igreja das arenas, não livrou a igreja das perseguições, não livrou a igreja por que agora Deus vai livrar o Brasil? Por que agora Deus vai livrar para mostrar que é conosco? Irmãos, que a gente se fortaleça no Espírito, que a gente tenha uma ousadia no Espírito. Se você acha que esse é um discurso inconsequente, é um discurso irresponsável, eu queria apenas te dizer que o discurso de Jesus pareceu muito irresponsável para as pessoas, pareceu um discurso totalmente contraditório do que eles queriam. Eu não quero, e a história me prova que com uma igreja que se une com o Estado, uma igreja que se une com esse sistema político, é sempre uma igreja às portas da corrupção. E existe uma inclinação tão grande nos nossos dias para que, como se esse fosse o cenário de um avivamento, como esse fosse um cenário de aprovação espiritual de Deus sobre nós, sobre o Brasil. E eu quero mais uma vez dizer, Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro, Ele é o Rei das nações. A bandeira que Ele levanta é o Evangelho, a bandeira que Ele levanta é o amor. E não tem outra bandeira que Deus levanta. Agora nós precisamos nos fortalecer no Espírito, nos fortalecer na verdade, que é a palavra, e nos preparar no propósito que Deus tem para nós. Não que Deus nos livre, desça da cruz. Não, Deus não vai nos livrar. Nós somos uma geração apocalíptica. Nós somos uma geração que antecede o fim muito mais do que a primeira geração, que já esperava. Muito mais próximo está de nós. E o cenário está preparado. E o que tem que vir, há de vir. Nós estamos muitas vezes lutando contra as próprias mãos do Senhor, em vez da igreja se fortalecer no Espírito, se desvincular, ser como João Batista, sabe, se desvincular de toda a aliança e pregar no deserto, e pregar a palavra de arrependimento, sem nenhuma aliança,
sem nenhum ecumenismo, nenhuma dessas coisas. O meu espaço não vai ser junto com o espaço de A, B ou C. Enquanto eu falo do evangelho, o outro fala de uma heresia e o outro fala de outras coisas. Não, o meu espaço é o deserto, onde só o arrependimento é ministrado, onde só o arrependimento é pregado, e Deus vai salvar aqueles que creem no evangelho. Quanto à minha vida natural, eu quero me fortalecer no Senhor, porque Jesus, em um discurso irresponsável em Mateus 6, diz que os pagãos que andam preocupados com essas coisas, mas a vós buscai o reino de Deus, a sua justiça, que todas essas coisas vos seriam acrescentadas. Ou seja, a minha preocupação com as coisas dessa terra, elas são supridas quando eu me lanço no destino, no propósito do Senhor. Há um reformular em mim, mas a minha geração é muito desfocada, ela está com os olhos em outros lugares. É por isso que eu digo, livra a gente que eu vou crer, livra, Deus está abençoando a gente, Deus está abençoando a nossa nação, Deus vai glorificar o nosso nome. Cara, não é tempo de Deus glorificar o nome no Brasil, não, é tempo de Deus glorificar o nome dele nos confins da terra. Quanto tempo que nós estamos dormindo sem fazer missões, sem evangelizar? Quanto tempo que nós estamos dormindo levantando templos luxuosos, comprando telões caríssimos e as pessoas passando fome? Quanto tempo nós estamos sem se importar com as crianças, sem se importar com os abusos, só fortalecendo a nossa comunidade, fortalecendo as nossas instituições? Até quando? Não, o fim vai ter que vir. Então vamos nos fortalecer no espírito, entender que essa terra é uma terra de dores, entender que essa terra é uma terra de aflições, que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, então não vamos nos apegar a isso, porque aonde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então vou colocar as coisas no reino, vou edificar os meus tesouros aonde a traça e a ferrugem não corrompem, não corroem. Então, desça da cruz, nós vamos crer, cara, não, Deus não vai livrar. Deus não vai livrar, Deus não tem por que livrar. Se eu leio a Bíblia, eu vejo que o final dos tempos é um tempo distinto, é um tempo ímpar. E a igreja precisa estar preparada para esse tempo. Eu não quero que Deus me livre, eu quero que Deus me prepare. Eu quero a ousadia de Misael, Ananias e Azarias. Eu quero a ousadia de Paulo, eu quero a ousadia de Daniel, para viver em tempos de crise, para viver em tempos caóticos, para viver, sabe, em tempos onde as circunstâncias naturais opõem ao meu comodismo, aos meus sonhos, aos meus planos, mas que fortalecem o destino e o propósito de Deus. Desça da cruz que nós vamos crer em você. Não, Deus não precisa provar que Ele é meu Deus livrando o Brasil, porque eu sei que Deus não é brasileiro. Deus precisa manifestar em nós a virtude do seu Espírito para que a gente cumpra o propósito. Quem precisa provar alguma coisa aqui somos nós, somos a igreja que não se abala, que evangeliza, uma igreja que não olha para dentro, mas uma igreja que olha para fora, uma igreja que sente o peso de povos que não conhecem o nome de Jesus e se dispõem, que saem do seu, como diz, que gasta dinheiro, em vez de comprar mais uma casa, em vez de comprar um modelo mais novo de celular, está investindo em missões. É essa igreja que precisa dar uma resposta. Não Deus livrando o nosso país de pragas, de vírus, e sem querer espiritualizar as coisas. O que tiver de vir, vai vir, irmãos, e outras coisas que não vão vir, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com a palavra de Deus preparada nessa geração do fim que nós estamos inseridos, para que nós não sejamos uma geração covarde, para que nós não sejamos, sabe, um povo que se esmurece em olhar uma circunstância que na verdade é um propósito na mão de Deus. A cruz era o propósito e por isso Jesus não desceu da cruz. Ele foi retirado da cruz, quando ele entregou o seu Espírito. Nós vamos entregar tudo que nós temos nessa geração para cumprir o propósito de Deus, não clamando para Deus vai livrar. Levanta os seus olhos e olha em outra dimensão, irmãos. Vamos nos fortalecer. Deus tem nos dado a oportunidade de colocar a nossa fé numa balança, e a nossa fé tem sido natural. Um Deus que abençoa essa terra, um Deus que está firmado nos meus sonhos, mas agora eu estou sendo transportado para os sonhos de Deus, eu estou sendo transportado para um lugar que somente as mãos do Senhor
é a minha segurança, eu não vou ter mais segurança, e esse é só o princípio, é um vírusinho. É o primeiro da nossa geração, do final dos tempos, e o cenário precisa ser preparado, gente. A gente está cantando Maranata, então a gente está cantando para o cenário ser preparado. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Se nós amamos a volta de Jesus, como que eu quero que Deus livre a gente de algumas coisas? Não, cara. É o próprio Deus que estabeleceu esse tempo, é o próprio Deus que estabeleceu para as coisas acontecerem dessa forma. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos fortalecer no espírito, nos alimentar da palavra e não ser embriagados com vozes que ressoam um timbre como ressoou dessa igreja que crucificou a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.